Oi, gente, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 19 de julho. Esse vídeo, normalmente eu não faria nesse canal. Eu faria no canal principal A Vida Como Ela É. Então, se você tá aqui pela primeira vez, gostaria muito de pedir sua inscrição, tá bom, gente? E tanto nesse canal, como no canal que eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo, que é o meu canal principal, A Vida Como Ela É, onde eu retrato minha rotina, minha vida aqui na roça, tá? Esse vídeo seria lá, porque é sobre minha pessoa, sobre minha família. Então eu contaria essa história lá, mas eu resolvi fazer aqui pelo seguinte, gente, por dois motivos. Um, que no último vídeo que eu fiz sobre esse tema, aqui no canal, o YouTube travou, eu até já fiz vídeo sobre isso, e estacionou o vídeo ali, isso não é bom pro canal, e também eu tenho medo de fazer no canal principal, devido ao assunto que eu vou falar, vai que dê problema também. Então, pelo menos esse aqui é o nosso canal secundário, né? Não que eu possa ter problema nesse aqui, não posso também, mas é menos pior do que eu ter no outro canal. E eu vim responder pergunta. Eu também quero, antes de começar esse vídeo, dizer que também no primeiro comentário, eu vou deixar o vídeo que eu fiz contando a história da moça que acabou por fim, graças a Deus, se libertando das coisas ilícitas que ela usava. Eu vou trocar alguns nomes, assim, sobre determinadas coisas para não ter problema, tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou responder a pergunta aqui da Marli Pereira. Que a Marli Pereira perguntou para mim se eu vou visitar meu irmão. Se eu vou visitar meu irmão ou algum familiar. Visitá-la não citou o nome, mas é na cadeia, né, gente? Meu irmão praticamente passa a vida lá. Bom, eu vou deixar aqui também, no primeiro comentário, um vídeo onde eu conto toda a história do meu irmão. Quase toda, porque a gente não consegue resumir tudo assim em um vídeo. Mas vou deixar no primeiro comentário, que tá no canal principal, que eu contei já faz bastante tempo. O foco desse canal sempre foi esse, né? Quando eu abri. Então a Marli pergunta se eu vou visitar meu irmão ou algum familiar na cadeia. Eu não tenho nenhum outro familiar preso, só meu irmão mesmo. E também, gente, eu quero falar aqui que eu recebi no privado, sabe? 2 pessoas, tanto no privado como no e-mail, ataques bem fortes sobre esse vídeo, me acusando de ter abandonado meu irmão. Eu creio que são pessoas, para ter falado tudo que falou, é pessoa que já assistiu o vídeo lá atrás. Então a resposta vai para essa pessoa aqui também. Bom, Marli, muito obrigado pela sua pergunta. Você está sempre aqui, sempre ajudando com suas perguntas, que acaba me trazendo, além de trazer conteúdo, traz motivo para eu falar sobre o assunto, seja esse ou seja os outros que você pergunta no outro canal. Então, muito obrigada, tá? Bom, eu não vou visitar meu irmão, não vou. Mas a pessoa que me atacou pelo e-mail, ou ela não sabe da missa 1/3, ou ela sabe, já viu o vídeo, mas fez questão de me acusar, de me atacar, mesmo assim. Eu quero dizer para essa pessoa que, para mim, a sua opinião não importa. Sempre o que importa para mim é a minha opinião, ou a opinião de alguém que eu peça a opinião. Então, a sua não faz a menor diferença, todos aqueles xingamentos. Eu creio que faz diferença na sua vida. Então, é problema seu. O que você pensa é problema seu. O que eu vivo é problema meu. E eu não vou visitar mais meu irmão, gente, pelo seguinte:
Meu irmão entrou nessa vida com apenas 9 anos de idade. E eu lutei muito. Ainda, se for ver, eu também era uma criança. Eu já cheguei a pegar a autorização do meu pai com a minha mãe e fui numa delegacia em São João da Boa Vista. Ele estava preso em Águas da Prata na época. Eu fui com a autorização, representando meu pai com a minha mãe, porque eles não iriam. Na época, se eu não fosse, ele seria enviado para a antiga FEBEM. Eu tenho um amigo aqui chamado Zito Castelo, um advogado, uma pessoa maravilhosa. E através do Zito, o Zito falou para mim na época, vai, não deixa seu irmão ficar lá, porque ele é um adicto, ele sequer usou uma arma, nunca. E de lá ele vai sair um verdadeiro Vocês já sabem o resto, né? Então eu fui. Gente, eu tive que me responsabilizar pelo meu irmão. Eu tive que assinar um documento lá me comprometendo que em 15 dias eu tiraria ele de lá sim, mas eu colocaria ele, que eu internaria ele. E com a ajuda do Carlos da Saúde na época, eu consegui. O Carlos era secretário da Saúde. E ele me ajudou e a gente conseguiu internar ele no Saion, em Arara, salvo erro. E a ambulância que levou, a ambulância ia levar, mas eu fiz questão eu mesma levar, para ele entender que ele tinha família, que ele tinha alguém por ele, que ele não estava sozinho, ele ainda era de menor. Quando chegou lá, eu vi tudo como que era, não é fácil. Aí eu conversei com ele, eu falei, reflete bastante, você não tem necessidade de viver nessa vida, você tem uma família que te ama. Bom, gente, ele só ficou 3 meses lá, tinha que ter ficado mais. Então, gente, eu parei de ver meu irmão porque durante todos esses anos ele foi muitas vezes preso, mas muitas vezes. Só que toda vez que ele ia, ele era solto, porque ele era de menor. Mas no dia que ele fez 18 anos, bem no dia, alucinado, atrás de, né, vocês sabem do quê? Ele pegou uma bicicleta que estava do lado de dentro do muro da casa de uma pessoa, ele simplesmente pegou na fissura, ele nem pensava, sabe? Toda vez que ele roubava, vou falar assim, alguma coisa, ele era preso, porque ele não sabia roubar, ele só ia quando ele estava, entende? Então, no dia que ele fez 18 anos, ele foi preso. E por esse furto, uma bicicleta, e ele ficou por mais de 6 anos lá, por essa bicicleta. Daí saiu. Meu irmão foi preso, gente, chama medida de segurança. O juiz entendeu que ele tinha um desvio de comportamento. De ver o currículo carcerário dele, o juiz entendeu, não é possível, ele não é uma pessoa normal. Uma pessoa normal não vai cometer esses delitos assim, um atrás do outro dessa forma. A partir daí, apesar dele nunca ter batido e não ter feito nada de grave para ninguém, mas ele foi considerado um perigo para a sociedade e foi preso. E de lá só sai, já não é nem só o juiz que tira, tem que ter um médico que ateste que ele está apto a frequentar novamente a sociedade. Então demorou muito. Resumindo, ele foi para muitas cadeias, porque no Brasil, na época, só tinha 2 instituições dessa forma que ele teria que ficar. Chama Hospital Psiquiátrico. E ele acabou, e na época só tinha o de Taubaté e Franco da Rocha. E é muito difícil vaga, muito difícil. E ele acabou indo para Franco da... Ele foi primeiro para... Peraí. Ele foi primeiro para Franco da Rocha, depois ele foi para Taubaté. Gente, a minha mãe já chegou a ficar presa em rebelião, São Bernardo do Campos. Quem lembra aí daquela rebelião que foi no Brasil inteiro? Juntou todos os estados, todo mundo fez rebelião. Minha mãe tinha ido visitar ele. Minha mãe aprendeu a ler de tanto ler nos ônibus para onde ia, sabe? Era uma vida de muita tristeza.
Aí quando ele aprontou de novo, dessa vez, lá em Taubaté, Dr. Marcos. Dr. Marcos, gente, de todo mundo que eu conheço desse sistema, ele é o único que eu tiro o chapéu. Ele viu o currículo do meu irmão e não se conformou do meu irmão estar lá. Porque lá, gente, são pessoas perigosíssimas. Aquela que faz coisas com a própria mãe, com o pai, com tudo, que pica picadinho. Então eu tô evitando falar muita coisa aqui. E o Dr. Marcos falou, mas como que essa pessoa tá aqui nesse lugar? Ele ainda tinha, eu não lembro quanto, se era 20 e pouco. E o próprio Dr. Marcos arrumou um advogado para ele. E lá em Taubaté, eles trabalham. E meu irmão trabalhava. Na época, ele mandava dinheiro para cá e a minha irmã fez até uma poupança. E com essa poupança foi pagando esse advogado. E na época, quando esse advogado conseguiu tirar ele, né, fazendo um trabalho e aí o juiz aceitou e tudo, ficou devendo um X para esse advogado. Então, esse X foi pago. Saiu de lá, mas a gente pagou esse advogado. Bom, mas ele ficou apenas 1 mês e 26 dias aqui. Na época eu era bem diferente, eu tinha um diário, então eu escrevia tudo o que acontecia naquele diário, escrevi tudo sobre ele também, eu rasguei esse diário. Tem que atender. Bom, gente, telefonema muito triste que eu acabei de receber. Eu vou fazer o vídeo no outro canal. Então, gente, ele ficou 1 mês e 26 dias. Daí, parecia que estava tudo bem. Mas ele tomou uma só latinha de cerveja e o álcool age no mesmo lugar onde a outra coisa age. Aí ficou desesperado e entrou numa padaria, antiga padaria São Pedro. Ainda era tipo 7 horas, mas estava claro. Pulou o muro, todo mundo viu, né? Gente, ele furtou de lá 18 isqueiros e umas moedas. E ali pertinho mesmo, ele foi preso. E aí revogou tudo. Nessa hora, ele teria que achar outro médico e outro advogado para entrar nessa coisa aí, né? Foi muitos anos. Nessa época, até minha mãe abandonou. Porque minha mãe prometeu para ele que se ele tornasse de novo, ela não faria mais aquela vida de pegar ônibus, dormir em pensão, de ter aquela coisa, né, gente? Que você tem que tirar a roupa, você é muito bem revistado para entrar. Minha mãezinha passou por tudo isso. Então ela falou para ele, se você aprontar de novo, eu não vou mais. E ele aprontou e ela não foi. E quem continuou indo foi eu. Aí ele foi aqui para perto de Pedreira, aí me ligaram que ele estava quase morrendo, né? De tanto apanhar ali, né? Das pessoas dali. E, gente, eu fiquei tão desesperada que eu procurei na época o melhor advogado dessa cidade. Na verdade, ele era um juiz e os filhos deles advogados, vocês imaginam. Só para pedir a transferência do meu irmão na época era 5 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro, mas eu estava disposta a fazer o empréstimo. E aí tá. Meu irmão trabalhou muito para essa família. Então, através disso, eu consegui que esse advogado me atendesse. Então, para me atender, ele não cobrou, mas era 5 mil para ele entrar na causa para transferir meu irmão. Eu com medo que meu irmão perdesse a vida ali, né? Aí tá. Só que na época eu comecei a fazer tratamento com um psicólogo, porque eu não me conformava dele ter voltado, sabe, gente? Então, a psicóloga falou para mim assim, você tem esse dinheiro? Eu falei, claro que não. Ela falou, você acha que tá certo você fazer um empréstimo para tirar seu irmão de lá? Ele aprontou, Roseli, você não tem culpa. Ele fez a escolha dele. Eu falei, doutora, como que uma pessoa com 9 anos vai fazer uma escolha? Ela falou assim, você já teve 9 anos? Preste atenção, gente. Você já teve 9 anos, não teve? Eu falei, tive. E você não escolheu isso. Por que você não escolheu isso? Porque você não conheceu isso. Porque com certeza você obedecia sua mãe. Então você não andava com quem não devia. E por aí vai.
E quando ele experimentou com 9 anos, ele já sabia que era errado. Bom, gente, a pessoa não tem culpa de ter a doença. Ela não é culpada por ter a doença, mas ela é responsável pela recuperação, porque cura não tem, não. Enfim, conversando muito com essa psicóloga, e eu estava em plantos, e ela falou assim, e o que você está sentindo é normal. Se você não tiver, tanto que você lutou pelo seu irmão, tanto que você é outra pessoa e para dar a mesma notícia que eu já recebi, por isso que eu nem vou atender agora. Então, tanto que você lutou pelo seu irmão e agora acontece isso, é claro que você iria ficar nessa situação. Caso contrário, você não seria humana. Mas eu continuei indo visitar, viu, gente? Continuei, os anos foram passando, ele foi transferido de lá, veio para uma penitenciária de Jundiaí e eu fui lá também. E lá na penitenciária, eu não posso falar aqui o que acontece. Eu não posso falar. Mas eu emprestava moto, eu ia com os braços assim, ó, eu só tinha uma van. Eu ia com os braços cheios de sacola para levar as coisas para ele. Minha irmã faltava do serviço, conversava com o patrão, tudo. Fazia o transporte para mim e eu ia. Com moto emprestada do meu amigo Clodoaldo. Quem já não ouviu falar do Clodoaldo, que para mim é mais que um irmão, né? E lá, ele me contou o que acontecia lá. E no dia que ele me contou aquilo, eu falei, olha só bem o que eu vou te falar. Você é o único... Eu sou a única que não te abandonou. Mas se você ficar devendo R$1 aqui, eu te abandono também. Eu não tiro as crianças, as meninas, tudo praticamente criança ainda, gente. Eu não tiro R$1 de casa para mandar o dinheiro aqui. De jeito nenhum. E ainda você esquece que você tem uma irmã que chama Roseli. Mas não foi o suficiente e ele fez dívida também. E assim eu abandonei ele. Só que eu fiz um resumo. Se vocês quiserem que eu conte mais, vocês perguntam aí. Porque muita coisa aconteceu. Muitos telefonemas eu recebi. Na época daqueles telefones de casa. Muitas ameaças. Muita coisa, gente. Ameaçaram até tirar a vida e mandar pelo correio. Muita coisa aconteceu. Então, mas resumindo, a partir dali eu não fui mais. E eles ainda conseguiu sair mais 2 vezes. E as 2 vezes ficou meses em casa. Então, é por isso que eu não visito meu irmão. Então, para você que me atacou, que me xingou, que falou um monte de asneira, antes de falar as coisas, faz igual essa estrelinha minha aqui, ó. Pergunta. Porque quando você não sabe de fato o que está acontecendo, você não deve falar. Agora, se você quiser falar igual papagaio, né? Então fala. Para mim não vai fazer diferença nenhuma. E eu só tô usando essas palavras aqui, gente, que vocês sabem que eu tenho muito carinho pelos meus inscritos, mas eu creio que essa pessoa não é minha inscrita, né? É um hater. Então, a pessoa tem que saber, né? Até onde vai a liberdade de expressão dela, né? Porque quando a gente fala uma coisa que você não acompanhou, você não sabe nada. Então, é complicado. E é por isso, gente, que sim, eu abandonei meu irmão lá na cadeia. Nunca mais fui visitar. E da última vez que ele saiu, também não fui, nem me aproximei. Porque eu já me conheço. Eu sei que se eu me aproximar, eu acabo me envolvendo. E eu já não tinha mais fé que ele conseguiria. E não tenho. Só se for por um milagre mesmo. Por ele mesmo, não consegue. Então, é isso, tá bom? Eu espero, não que vocês tenham gostado do vídeo, que eu acho que um vídeo desse ninguém gosta. Da história ninguém gosta, né? Mas espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei a história. Qualquer pergunta, pode deixar aqui. Por favor, gente, é importante para mim que vocês deixem like, que vocês comentem pra gente tirar o que não deu certo no outro vídeo nesse canal. E não esqueça de assistir os vídeos que eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui. E também de visitar meu canal aqui, A Vida Como Ela É, e se inscrever, por favor, tá bom, gente?
Então, um beijo a todos vocês. Eu sei que ele não é o primeiro e não vai ser o último, infelizmente, porque eu desejo do coração que ninguém passe pelo que minha família passou, pelo que eu passei, pelo que a minha mãe passou, pelo que a minha mãe passa, e pelo que ele também passou, e pelo que ele passa. Porque ninguém quer uma vida dessa de verdade, gente. Não, ninguém quer. Fiquem todos com Deus, muita paz, gratidão a todos e até o próximo vídeo.